Eu me chamo Osvani, sou perito em Engenharia de Segurança do Trabalho no Ministério Público da União e nesse vídeo eu vou fazer comentários às questões da prova específica da prova aplicada para Engenheiro de Segurança do Trabalho no concurso do DataPrev, cuja banca foi a Fundação Getúlio Vargas, e a prova foi aplicada em 17 de novembro de 2024. Então, a primeira questão é uma questão bem simples, né? Ela fala sobre a NR1, sobre PGR, e pergunta qual é o prazo, né, em que o período mínimo em que deve ser mantido o histórico das atualizações do inventário de riscos, né, que é um dos documentos do PGR, né? Lembrando que o PGR tem dois documentos mínimos, né, que é o inventário e o plano de ação. Então, o inventário ele deve ser mantido no mínimo por 20 anos pela organização, né? Então, tem que ser mantido esse histórico, né, por pelo menos 20 anos, tá bom? Não tem muito mistério, né? Essa questão bem simples. É uma informação bem básica, né, que tem na NR1. Próxima questão. As taxas de frequência e gravidade de acidente de trabalho são indicadores que medem a incidência e a severidade dos acidentes ocorridos em um determinado período. O tempo em horas de exposição ao risco é um dos parâmetros necessários para calcular as taxas mencionadas e devem ser extraídas as horas, né, devem ser extraídas das folhas de pagamento ou de quaisquer outros registros de ponto, sendo considerada alternativa A, apenas as horas trabalhadas, inclusive as extraordinárias. B, as horas pagas, inclusive as não realmente trabalhadas. C, apenas as horas trabalhadas, sem contar com as extraordinárias. D, todas as horas contratadas, independentemente de terem sido trabalhadas. E a alternativa é somente as horas previstas em contrato, sem considerar as horas adicionais ou de folga. Bom, a gente vê claramente que uma das alternativas destoa das demais, né? Que apenas a alternativa A, ela fala de horas efetivamente trabalhadas, inclusive as extraordinárias, né? Então as outras, a alternativa C até fala também em horas trabalhadas, mas diz que não se deve contar as horas extraordinárias. Para cálculo, né, de frequência e gravidade de acidente, você sempre considera as horas efetivamente trabalhadas, né? E não as horas contratadas, né? Porque pode ser que você contrate um determinado número de horas e o trabalhador não trabalha aquele número de horas, né? Então a sua taxa ficaria um valor irreal, né? Fora da realidade. Enfim, um gabarito é a alternativa A. Próxima questão. Técnicas de análise de risco são métodos estruturados para identificar, avaliar e mitigar riscos, prevenindo falhas e otimizando segurança e eficiência desses sistemas. A técnica de análise de risco, que parte de um evento topo. Falou em evento topo, a gente está falando de árvore, né? De análise por árvore, né? Então a gente já pode ir lá nas alternativas e ver o que fala, né? Tem duas alternativas, uma fala árvore de falhas e a outra árvore de eventos. Vamos continuar lendo aqui. Parte de um evento topo escolhido para estudo e estabelece combinações de falhas e condições que poderiam causar a ocorrência desse evento, né? Então, qual é a diferença entre árvore de falhas e árvore de eventos? A árvore de falhas, você tem um evento topo, no topo, né, do gráfico, né, da sua figura, e na base você vai construindo até chegar nesse evento topo, né, tudo que pode acontecer de falha para chegar a acontecer esse evento objeto, né, de estudo, que é o seu objetivo, né, saber o que pode acontecer para que ocorra esse evento, né. Então veja que você percorre um caminho de trás até o presente, vamos dizer assim, né? Do passado até o presente. Sendo o presente o evento, né? O evento que ocorreu, né?
Você pode fazer isso também para o futuro, né? Só que sempre considerando, imaginando que aquele evento ocorra. Entende o que eu quero dizer? Mesmo que seja um planejamento, que o evento realmente não tenha acontecido, mas você trabalha sempre com essa perspectiva de trás para frente, né? De trás até chegar no evento objeto, né? Que é o evento topo. Árvore de eventos não. Árvore de evento você pega um determinado evento e vê o desdobramento a partir do evento. Então ele é do presente para o futuro, vamos dizer assim. Entendeu? Então é uma coisa que acontece e aí depois eu vejo o que acontece dali para frente, tá bom? Então eu tenho um evento objeto, né, de estudo e quero saber o que acontece dali para frente. Então essa é a diferença básica. Então falou em evento topo, falou em análise por árvore. E aí se você ficar, para você não confundir árvore de falhas e árvore de eventos, a diferença é essa, né? Além disso, a questão fala em falhas, né? Então ficou fácil também de escolher a alternativa, né? Continuando aqui, a questão sobre NR4. Ele pergunta onde deve ser registrado o SESMIT, né? Basicamente é isso. E tá lá na NR4, né? Que tem que ser registrado o SESMIT no portal gov.br, né? Tá isso expresso na NR4. Não tem muito mistério aí. Nesse caso, pediu a literalidade da norma, né? Porque tem outras alternativas aqui que, assim, por exemplo, no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, o SESMIT, o SESMIT eletrônico, né? O formulário eletrônico, onde você registra o SESMIT, ele está dentro do domínio do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Só que a norma pediu conforme a NR4. Então, o que está lá na NR4? Lá na NR4 está dizendo que deve ser registrado no portal gov.br. Uma questão de NR5, né? De acordo com a NR5, que trata da CIPA, a organização deve realizar eleições e deve fornecer cópias das atas de eleição e posse para quem, né? A pergunta é essa, para quem a organização tem que fornecer as cópias das atas de eleição e posse? Para os membros, né? Os titulares e suplentes da CIPA, né? Então é para eles que a organização tem que entregar uma cópia, né, da ata de eleição e posse, tá bom? No caso do sindicato, tem uma opção aqui que fala sindicato, né? Alternativa B, ao sindicato da categoria. O que acontece? A organização ela tem que enviar para o sindicato a documentação da eleição, do processo eleitoral, se o sindicato requisitar, né? Se o sindicato requerer. Pedir, né? Então, essa opção ela não está totalmente errada, né? Essa alternativa B, sindicato da categoria. Só que, mais uma vez, a questão ela pede a literalidade da norma. Então, a alternativa D, né, ela está exatamente completa, né, ela completa o enunciado exatamente da forma como está na norma, né? Enquanto a alternativa B, sindicato da categoria, tem essa ressalva, né, que é se o sindicato requerer. É aí que a organização tem que fornecer documentos do processo eleitoral, né, não só as atas de eleição e posse, mas do processo eleitoral como um todo. A questão da NR6, né, uma questão que não é muito trivial, não costuma cair questão sobre isso, né, na verdade, cobra o glossário da NR6, que é bem curtinho, né? E pergunta aqui, né? Conforme o glossário, tal, a pessoa jurídica que contrata o importador por encomenda para realizar a transação de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda a ela mesma, né? Ou seja, a pessoa jurídica que contratou, né? Essa outra entidade, é denominada, então, como que é o nome dessa pessoa jurídica que contrata um importador que vai fazer, né, a encomenda,
a compra, o despacho, a aduaneira e tudo mais. E depois vai revender, né? Para essa pessoa jurídica, né? É o encomendante pré-determinado, né? Que acontece? É, imagina vamos chamar aqui de uma organização de alfa, né? Ela quer adquirir um EPI. Só que esse EPI não tem no mercado nacional. Aí ela vai procurar no mercado internacional. Sendo que, lógico, né, lá no mercado internacional existe alguém que vende esse EPI e que fez todo o processo de registro, né, de CA no Brasil, tá bom? Então, não se pode importar um EPI sem certificado de aprovação, né? Também vale, a exigência de certificado de aprovação também vale para os equipamentos importados, né? Não só os produzidos no Brasil. Enfim, a empresa Alfa ela quer comprar um EPI, não encontra no Brasil, então quer importar. A gente viu isso na prática na época da pandemia, né? Em que os estoques de máscaras acabaram e aí algumas empresas foram procurar, né? Principalmente máscaras chinesas, né? Que a China, né? Tem uma capacidade de produção, enfim, gigantesca e aí conseguiu suprimir, né? Aliás, suprir os, os outros países. Enfim, a empresa Alfa quer adquirir então um EPI que não tem no Brasil e precisa importar. Só que o processo de importação de um produto não é simples, né? Por uma empresa, né? E em quantidade e tal. Não é, você não pode simplesmente ir lá na Shopee, né? E comprar um produto, né? Uma empresa se tratando de EPI, né? Você precisa de todo um processo, né? Um procedimento. Então, a empresa Alfa, ela contrata a empresa Beta, que é uma empresa especializada em fazer esse serviço, né? Importar, comprar, fazer todo o despacho aduaneiro, porque precisa, né? Depois que o produto chega, precisa despachar lá com as autoridades aduaneiras e tudo mais, preencher formulários, enfim, é uma série, pagar taxas e tudo mais, né? E aí depois que o produto estiver já desembaraçado, né, que ele já estiver pronto, né, vamos dizer assim, para ser vendido aqui no Brasil, a, a, a empresa Beta, ela é obrigada por contrato a vender esse produto que ela comprou para a empresa Alfa. Ela não pode vender para outro, porque foi a empresa Alfa que contratou ela. É uma espécie de despachante, né? Vamos dizer assim. A empresa Beta, né? Ela vai fazer todo o processo que a empresa Alfa não é capaz de fazer. E aí no final a empresa Beta entrega o produto para a empresa Alfa. Então a empresa Alfa é o encomendante pré-determinado, né? E a empresa Beta é o importador por encomenda, que se chama, tá bom? Existe uma outra figura que é o importador por conta e ordem, que ele só faz o despacho aduaneiro, né? Ele só cuida do despacho aduaneiro. Quem compra o equipamento, quem, né, tira o dinheiro do bolso, vamos dizer assim, faz toda a negociação, compra, seria a empresa Alfa, né? Vamos dizer, retomar aqui aquele exemplo, né? Seria a empresa Alfa. Ela vai lá, compra, paga, né, do seu dinheiro o fornecedor manda. Quando chega aqui no Brasil, aí quem faz todo o serviço, né, de desembaraço, de despacho aduaneiro, aí é uma empresa especializada, né? Aí seria a empresa, aí entraria a empresa Beta. Nesse caso, a empresa Beta seria chamada de importador por conta e ordem, tá bom? Enfim, não é um tema que é muito cobrado, né, nas provas, mas caso caia, né, você já sabe. Uma questão sobre NR7, né?
Pergunta quem pode fazer o exame audiométrico, médico ou fonoaudiólogo, né? Não tem mistério, questão bem fácil. Alternativa B. As outras alternativas, né? Enfermeiro, não pode, lógico. Técnico de enfermagem, não pode. E a alternativa é pior ainda, qualquer profissional de saúde com curso de audiometria, não. Tem que ser médico ou fonoaudiólogo. Questão da NR9, sobre vibração, né? Sobre é o limite de exposição ocupacional para vibração, né? Só estava em dúvida se estava querendo saber o limite ou o nível de ação, né? Porque aqui nas respostas tem os dois, né? No caso, para mãos e braços, né? VMB, vibração de mãos e braços. Vibração de mãos e braços, a gente tem um nível de ação e um limite de exposição ocupacional, que é 2,5 nível de ação, 5 para limite, né? 5 e 2,5. É bem tranquilo de decorar pra quando é mãos e braços. Para corpo inteiro, né? A VCI, vibração de corpo inteiro, aí complica um pouquinho mais, né? Porque a gente vai ter 2 níveis de ação e 2 limites de exposição ocupacional. A gente vai ter o AREM, assim como tem para mãos e braços, né? A gente vai ter um valor para AREM e um valor para VDVR, né? Então, vibração de corpo inteiro, o limite de exposição AREM é 1,1, e aí complica um pouco porque o nível de ação não é exatamente a metade, né? É 0,5, então não é, né, exatamente a metade de 1,1, né? É 0,5, tá bom? Então, limite de exposição AREM 1,1, nível de ação AREM 0,5 para vibração de corpo inteiro. E aí tem também o VDVR, né, como eu falei, que o limite de exposição é 21 e complica um pouquinho também, né, é um pouquinho mais difícil de decorar, mas é bom decorar esses valores. O nível de ação também não é exatamente a metade, né, é 9,1, né, metade de 21 seria 10,5, né, e não é 9,1. E ficar atento também, porque já teve questões que cobrou isso, né? Que a unidade de medida, né? De AREM é metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, né? E de VDVR, é a unidade do Sistema Internacional, né? E para VDVR, a unidade é metros por segundo elevado a 1,75. Não é elevado ao quadrado, tá? É 1,75. E aí tem toda uma explicação de onde vem esse 1,75, né? Por causa da fórmula matemática lá e tal. Enfim, não vou explicar isso agora. Mas, voltando aqui para a questão, a resposta então é a alternativa C, né? Para vibrações de mãos e braços, o limite de exposição é 5, né? E aí a banca, o examinador, né, ainda fez a maldade de colocar aqui o nível de ação entre as respostas, que é a alternativa B, né, que é 2,5. Que aí, às vezes, a pessoa se lembrava só do 2,5, né? Ah, eu já vi esse 2,5 na norma, então deve ser isso. E não, era 5, né? A resposta era 5, alternativa C. É bom decorar, né? Esses valores aí. Questão de NR10, questão bem fácil também, né? Medida de proteção coletiva compreende prioritariamente, né? Então, primeira medida de proteção que deve ser buscada, né? Medida coletiva, né? De proteção que deve ser buscada quando se fala de atividade com instalações elétricas, né? Com energia elétrica. É a desenergização, né? É a forma mais segura. É você retirar a energia, né? É a medida mais segura. Lembrando que desenergização não é sinônimo de desligar, né? Não é só você desligar a energia, não. Desenergização você só pode falar que fez a desenergização se você seguir os passos que estão lá na NR10, né? Aqueles passos.
Primeiro passo, seccionamento e tal, tal, tal. Então, primeira coisa é desenergizar. Essa é a medida mais segura, né? Porque você não vai ter energia. Se não conseguir desenergizar, se for impossível, né, fazer a desenergização, o que é muito comum, né, você então deve procurar empregar a tensão de segurança, né, que é uma tensão bem baixa, que não vai causar, né, danos ao trabalhador, né? Tensão mais baixa que não vai causar danos ao trabalhador. Então, primeiro desenergização, depois tensão de segurança. E isso está na alternativa A, né? Então, seguindo, questão de NR15, a FGV não colocou questão sobre NR12, né? NR11 nem NR12, né? A NR11, a FGV costuma cobrar, a NR12 parece que a FGV não gosta muito de cobrar NR12, né? Enfim. Continuando então, né? NR15. Pergunta qual é a classificação, qual é o grau, né? Do adicional por exposição a calor, né? Se é mínimo, médio ou máximo, né? Que são esses 3 graus possíveis, né? Quando se fala de insalubridade. Bom, na dúvida, se você realmente não souber na hora da prova, chuta médio, porque a maioria, né, das situações lá, dos anexos da NR15, dão direito ao grau médio, né? Na dúvida, chuta médio, que é você tem mais probabilidade de acertar. Nesse caso aqui você acertaria, porque o calor dá direito ao grau médio, né? Decore o que dá direito a grau máximo e mínimo, porque é menos, né? Então decore o que é máximo e mínimo, e aí o que não tiver nessa sua lista aí na sua cabeça, você vai dizer, não, se não está aqui na minha lista que eu decorei, então é médio, tá bom? Então, o que dá direito a grau máximo, né? Radiação ionizante, condições hiperbáricas, agentes químicos, lembrando que agentes químicos pode ser mínimo, médio e máximo, né? Do anexo 11 e do anexo 13, né? Anexo 11 são os agentes químicos que têm limite de tolerância, né? E o anexo 13 é a avaliação qualitativa, né? Fala lá, descreve as atividades e tal. E aí você verifica se o trabalhador exercer aquela atividade, ele tem direito, né? E aí vai ter atividade que vai ser grau mínimo, médio e máximo, né? E outro que dá direito a grau máximo é poeiras minerais, né? Poeiras minerais, que é o anexo 12, dá direito também ao adicional grau máximo, certo? E biológico, né? Biológico é médio e máximo, né? Tem lá também as situações, né? Algumas situações é médio, outras é máximo, né? Eu acho que eu falei todos, né? Enfim, então decora esses e aí o que não está nessa lista é médio, né? Calor, frio, enfim. Radiação não ionizante. Seguindo aqui, questão 16, questão muito, muito fácil também, né? Quem que é o responsável por providenciar a caracterização da periculosidade? É lógico que é o empregador, né? Quem providencia, né? Quem tem que fazer a caracterização, caso haja a dúvida, né? A possibilidade de ter, né? A periculosidade, é lógico que vai ser o empregador, né? Porque é uma obrigação do empregador pagar o adicional. Então, obviamente, é ele que tem que ir atrás disso, né? NR17, outra questão muito fácil, né? Quais são os graus de riscos, né, do MEI, da microempresa e da empresa de pequeno porte, que pode ser dispensada de elaborar a análise ergonômica do trabalho, né? Basicamente a pergunta é essa, né? É 1 e 2, né? Grau de risco 1 e 2.
e a NR18, uma pergunta sobre a NR18, né? Ele pergunta, o examinador, né, a questão fala, enfim, ele pergunta qual é o deslocamento máximo, né, no plano vertical que o trabalhador pode fazer para beber água, né, para ir até uma fonte de água, né, para beber água. Então, você tem uma distância horizontal e uma distância vertical, né? Lembrando que a própria questão já fala, né, que para deslocamento horizontal são 100 metros para beber água. E para instalações sanitárias são 120 metros, é um pouquinho maior, né? Então 120 para instalações sanitárias e 100 para beber água, tá bom? E no plano vertical, caso você, né, tenha dificuldade de memorizar, é aquela mesma distância máxima em que se deve instalar o elevador para, né, para os trabalhadores usarem, né, para o transporte de trabalhador vertical, nas edificações que vão passar de 24 metros, né, em que é exigido que haja um elevador, né, para deslocamento das pessoas, dos trabalhadores. E esse elevador ele tem que ser instalado no máximo até quando o deslocamento for de 15 metros. Então lembra disso, né? Tanto para esse caso do elevador como para beber água são 15 metros, né? Que basicamente são 5 andares, né? Então não pode passar de 5, né? Que, que é, enfim, que é a altura em que é a altura em que não se exige que tenha elevador, né? É definitivo, né? Então, se eu não me engano, são 5 andares, né? Térreo mais 4 no caso, né? Que a partir daí eu acho que tem que ter, talvez eu esteja enganado, eu não tenho certeza disso, tá? Mas pelo menos é costume, né, que prédios baixinhos, né, de 5 andares não tem elevador, tá bom? E eu já morei em um prédio que tinha, se não me engano, 6 andares e tinha elevador, então eu acho que 5 metros é o limite. Eu tô falando do elevador definitivo, né? Eu tô falando de obra, né? No caso de obra, você só é obrigado a ter um elevador, né, para transporte de trabalhador, exclusivo para transporte de trabalhador, se for passar de 24 metros, né, que aí são 8 pavimentos. Enfim, a resposta aqui, alternativa D, né, 15 metros no plano vertical. Outra questão, não é muito trivial, mas de certa forma é fácil, né? Sobre a NR19, é uma norma que não costuma ser cobrada, né, mas foi cobrada aqui. Não caiu questão de NR12 nem 11, mas caiu da 19, né? Vai entender. Enfim, tá perguntando aqui que é proibida a remuneração do pessoal. Qual tipo de remuneração é proibida para o pessoal que trabalha na fabricação de fogos de artifício, né? Ou outros artifícios pirotécnicos? Adicional noturno? Óbvio que não, né? Se a pessoa trabalha à noite tem que receber. Insalubridade? Também é óbvio que não. Se tem insalubridade tem que pagar. Periculosidade? Menos ainda. É lógico, se tiver periculosidade e tem, né, nessa atividade, a pessoa vai ter que receber. E por tempo de serviço, né? Não está na norma, né? Mas a norma não tem por que proibir, né? O empregador pagar a pessoa por tempo de serviço. Não tem porquê. E por produtividade. Por produtividade faz sentido proibir, né? Por quê? Porque você não quer que o trabalhador dessa atividade, né? Lembrando, fabricação de fogos de artifício, né? E outros afins, né? Você não quer que a pessoa faça um serviço de qualquer jeito, né? A pessoa tem que fazer um serviço com atenção, tem que fazer um serviço direito, tanto para a proteção dela como do usuário, né? A pessoa que vai utilizar esse produto. Então, se o empregador pagasse por produtividade, né? Ou seja, número ali de peças, de artefatos que a pessoa produz, a pessoa ia tentar fazer o máximo possível, obviamente, né? Para poder receber um salário maior. E com isso, ela poderia fazer um serviço de menor qualidade, com menos atenção.
Isso geraria mais riscos para ela e também um produto de menos qualidade geraria mais risco para o usuário, né? Enfim, a alternativa é, né? Produtividade. NR20. Pergunta quando a NR20 não se aplica. É uma questão um pouquinho... Essa aqui eu achei um pouquinho difícil, assim, também não é tão trivial. Mas dá para responder também por lógica, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Lembrando, não se aplica, tá? Unidade de transporte de produtos inflamáveis de pequeno porte, edificações residenciais unifamiliares. Edificações residenciais unifamiliares, realmente a NR20 não se aplica, né? Lógico, se for utilizada para finalidade de residência. Porque se for uma residência, mesmo que unifamiliar, e nessa residência haja algum tipo de comércio, aí obviamente a NR20 se aplica, né? Lógico, se houver ali produtos, materiais inflamáveis ou combustíveis, né? Lógico. Enfim, realmente não se aplica a edificações residenciais unifamiliares, mas unidade de transporte de produtos inflamáveis se aplica sim, né? Estabelecimentos de armazenamento de produtos químicos de uso não industrial. É lógico que se aplica, né? Não precisa só ser uso industrial, você pode ter uso comercial, por exemplo, né? Por exemplo, eu já fiscalizei uma era uma fábrica de sapato, né? Mas uma fábrica bem artesanal, bem pequena. Só que nessa fábrica eles armazenavam um produto lá é, inflamável, né? E quantidade significativa. Então a NR20 se aplicava naquele caso, né? Não precisa ser só uso industrial, não. Não industrial também se aplica. Alternativa C. Não se aplica às plataformas de instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho. Realmente não se aplica, né? E parece confuso, né? Ué, como é que não se aplica, né? É porque para essa atividade existe outra norma, que é a NR37. Então, para plataformas e tal de petróleo, a gente tem a NR37. Aí você realmente não aplica a NR20. E continuando aqui na alternativa C, né? E as edificações residenciais unifamiliares, como eu falei, né? Se a edificação residencial unifamiliar realmente for usada para essa finalidade, realmente a NR20 não se aplica. Então, pronto, a gente já tem a nossa alternativa C. Só para ler todas as alternativas, né? Locais de comércio de produtos alimentícios não inflamáveis se aplica, né? Lógico. E edificações residenciais unifamiliares. Alternativa E, edifícios administrativos sem manipulação direta de substâncias perigosas. Pode se aplicar sim a NR20. Você não precisa ter manipulação, você pode ter só o armazenamento, né? Enfim, a alternativa correta é a C mesmo. Questão NR23. Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndio em conformidade com... aí fala, né? Legislação municipal, legislação estadual, federal, municipal, estadual, enfim. É a legislação estadual. É só lembrar que o Corpo de Bombeiros é do estado e não existe Corpo de Bombeiros do município e nem Corpo de Bombeiro federal. Só existe Corpo de Bombeiros estadual. Então a legislação é estadual, tá bom? É só lembrar disso aí. E quando for aplicável, além da legislação do estadual, né? Eu falo dos bombeiros porque são os bombeiros que emitem, né? A legislação, pelo menos a legislação, as normas técnicas, né? Existe uma lei estadual, né? Feita pela Assembleia Legislativa e depois você tem normalmente você tem um decreto e aí você tem as normas técnicas dos bombeiros, né? Tudo a nível estadual. Até pode ter alguma legislação federal, né? E tem, né? Mas
o que vale é a legislação estadual e não é que a federal não valha, né? É que a federal só dá umas diretrizes gerais assim e tal. E, enfim, quem detalha mesmo isso é a legislação estadual. E pode ser aplicado também de forma complementar normas técnicas oficiais, né? Que são as normas da BNT, né? Basicamente. Então a gente tem aqui a alternativa B, né? Legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar, as normas técnicas oficiais. Isso. Então tá aqui a alternativa B, né? Estadual e normas técnicas oficiais. Próxima questão, NR24. NR24, instalações sanitárias com exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, tal, irritantes, blá blá blá, né? Que impregnem a pele e roupa. Será exigido lavatório para cada 10, né? Para cada 10 trabalhadores. Lembrando que são 20, instalações sanitárias seriam 20, né? Ou fração. Mas lavatório, nesse caso aqui, que tem exposição, né? A substâncias tóxicas, irritantes, tal. Aí são 10 lavatórios, tá bom? Você aumenta o número de lavatórios. Próxima questão sobre NR26, né? A pergunta fala que os produtos perigosos, né? Os produtos químicos, aliás, eles têm que ser classificados quanto aos perigos para a segurança e a saúde, tal, de acordo com os critérios estabelecidos por quem, né? E aí tem aqui as opções. E é pelo GHS, né? Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, da Organização das Nações Unidas, né? É o GHS. Tá bom? Questão também bem fácil, né? Alternativa B. Próxima, NR33. As medidas de prevenção para espaços confinados devem estar contemplados no... Se é medida de prevenção, é plano de ação, obviamente, né? Então, alternativa A. Não tem muito o que pensar, né? Se é medida de prevenção, tem que estar no plano de ação. Pode até estar em outros documentos, né? Mas é obrigatório estar no plano de ação, né? Nos outros não é, né? NR35. Trabalho em altura, anexo 2, sistemas de ancoragem atendem às seguintes finalidades. Tá. Fala quais são os usos possíveis, vamos dizer assim, né? Do sistema de ancoragem, né? Do sistema de proteção contra quedas, né? Ele pode ser para retenção de queda. Se está falando de ancoragem, a gente está falando de sistema de proteção individual de quedas, né? Ele pode ser para retenção de queda, né? O sistema pode ser para restrição de movimentação. Lembrando, retenção de queda, né? É quando você, por exemplo, tem um trabalhador num telhado e aí você faz a ancoragem e faz a ligação, né? Com o cinto que o trabalhador está usando, de forma que ele chegue até a borda do telhado e não consiga cair, né? Não é possível o trabalhador cair porque os pés dele não alcançam, né? O final do telhado. Então, você coloca uma ancoragem e o elemento de ligação, né? Você faz o tamanho certinho para que o trabalhador não ultrapasse o limite. Então, isso é retenção de queda, né? Restrição de movimentação. Desculpa, isso é restrição de movimentação, desculpa. Retenção de queda é quando o trabalhador ele pode cair, né? Então, por exemplo, trabalha no andaime, né? O trabalhador está lá no andaime e aí ele pode, por algum motivo, né? Por alguma falha, cair e aí vai sustentar, né? O sistema vai sustentar o trabalhador, né? Suspenso por um tempo ali até
enfim, haver o resgate, né? Eu troquei, desculpa. Restrição de movimentação é o do telhado lá que eu dei o exemplo, né? O trabalhador chega até a beira e não consegue cair, tá bom? E posicionamento, né, no trabalho. Posicionamento é, por exemplo, trabalho em poste, né? Que aí você vai ficar, né, você vai passar o elemento ali em volta do poste e tal, para você se posicionar, né, para você poder soltar as mãos e poder trabalhar. Então isso é posicionamento. Enfim, e aí pergunta qual é a outra opção, né? E é o acesso por corda, né? A outra opção que você, né? O outro motivo, vamos dizer assim, para que você use a ancoragem, o sistema de proteção individual contra quedas, é quando você está fazendo um acesso por corda, né? Então você tem que usar também um sistema, né? Incluindo a ancoragem. Então a alternativa é. A pergunta de social, né? Ele pergunta o que significa o evento S2210 no E-Social. A gente tem 3 eventos no E-Social, né? Relacionados a SST, né? O 2210, 2220 e o 2240. 2220 é o monitoramento da saúde do trabalhador. 2240 são as condições ambientais, né? Os agentes nocivos que tem no ambiente, né? É o LTCAT, vamos dizer assim, né? E o 2210 é a comunicação de acidente de trabalho, né? Então, alternativa D, comunicação de acidente de trabalho. Veja que ele coloca, até o examinador até coloca aqui, né? Monitoramento da saúde e condições ambientais do trabalho, né? Fatores de riscos. Então, o monitoramento é o 2220 e o monitoramento é o 2240, né? E a CAT é o 2210, tá bom? São esses 3 eventos apenas relacionados à SST. A Constituição Federal, tal, de acordo com a Constituição, responsável pelo seguro contra acidentes é o empregador, né? Óbvio. A gente tem 2 opções, né? Vamos ver aqui. Empregador, sem excluir a responsabilidade por indenização. Tá certo, é isso mesmo. E a outra, apenas nos casos de acidente fatal, não. Então, o empregador, ele paga, é quem deve pagar o seguro contra o acidente. E se houver um acidente, o fato dele estar pagando o seguro não exclui a possibilidade do empregador ter que pagar uma indenização. E, em caso de dolo ou culpa. Perguntas sobre Lei 8213. Sobre a multa, né? Quando a organização não faz a comunicação de acidente de trabalho, né? Não faz a CAT, né? Qual é a multa? É uma multa fixa? Não. É variável? Sim. Limite mínimo entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. É isso. É assim que está lá na lei, né? Varia entre o mínimo e o máximo do salário de contribuição. Próxima. Conforme a NBR ISO 14001, denomina-se o que? Sistema processo iterativo que visa alcançar a melhoria contínua. Melhoria contínua é PDCA, né? Aquela figurinha lá, né, das setinhas, né? Aí você tem, enfim, vocês sabem qual que é, né? Então, falou em melhoria contínua, falou em PDCA. Então, tá aqui, alternativa C. ISO 14001 também, termo que descreve elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage, né? Esse elemento interage ou pode interagir com o meio ambiente. Então, elemento que interage ou que pode interagir com o meio ambiente, né? Não é muito comum, né? Cobrar ISO 14001 em concurso para segurança do trabalho, né?
foi um caso aqui da DataPrev, né? Mas como eu sou engenheiro ambiental também, né? Eu conheço, eu vou comentar. Bom, o elemento é condição ambiental, né? Então essa é a... Não, desculpa, não é condição ambiental. É aspecto ambiental. É o aspecto ambiental. Condição ambiental, ele é o estado do meio ambiente, né? É como que o ambiente se encontra em determinado momento. E impacto ambiental, né, que também tem aqui a opção aqui, impacto ambiental é quando você tem a modificação do meio ambiente. Lembrando, né, pode ser uma modificação maléfica, ruim, mas também pode ser benéfica. Então, impacto ambiental é sinônimo de alteração, não é sinônimo de prejuízo, né? Você pode ter um prejuízo, mas também pode ter um benefício. E o impacto ambiental, ele sempre resulta de um aspecto ambiental, né? Você tem um aspecto ambiental, que é esse elemento que interage com o meio ambiente, e aí dessa interação pode surgir o impacto ambiental, né? Então é a partir do aspecto ambiental que pode surgir o impacto ambiental. E aí você altera a condição ambiental. Você tinha uma condição ambiental antes do impacto ambiental e depois do impacto ambiental você tem outra condição ambiental, tá bom? Enfim, estou meio enferrujado nisso, mas eu acho que é isso. Outra questão da 8.213. Ah, tá. Assinale a situação em que um acidente ocorrido fora, a palavra-chave é essa, né? Fora do local e do horário de trabalho é equiparado a acidente de trabalho, para efeitos legais, né? O que acontece? Existem algumas, a Lei 8.213, né? Ela lista situações em que, se aquela situação ocorrer no trabalho ou no horário de trabalho, né, no local de trabalho ou no horário de trabalho, mesmo que fora do local, né, mas está no horário de trabalho, aquilo se equipara a acidente de trabalho. E existem situações que, mesmo fora do local de trabalho e mesmo fora do horário de trabalho, se acontecer alguma lesão, algum dano ao trabalhador, aquilo também vai ser um acidente de trabalho, vai ser equiparado a acidente de trabalho, né? Então a questão pede qual é uma dessas situações, né? Dentre as alternativas, qual é a situação que, mesmo fora do local de trabalho e fora do horário, se ela acontecer, ela vai ser equiparada a acidente de trabalho. Alternativa A, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Pronto, já tem a resposta, né? O examinador facilitou aqui e já colocou na alternativa A. O que acontece? Imagina a situação que o trabalhador ele é de uma determinada empresa, por exemplo, uma empresa, sei lá, que vende refrigerante, entrega refrigerante, né? O trabalhador, ele trabalha, sei lá, para Coca-Cola, né? Ele trabalha para Coca-Cola com entregas, né, dos refrigerantes e tal. E aí ele está na sua hora de folga, ele não está no horário de trabalho, não está no estabelecimento, ele está na rua fazendo qualquer coisa, né, cuidando da vida dele. E ele vê um caminhão da Coca-Cola, da empresa dele, sendo assaltado, né? Alguém está pegando lá um fardo de refrigerante. E aí ele vai para impedir, né, esse assalto. Ele vai lá para impedir. Mas o assaltante está armado, enfim, é, provoca uma lesão nesse trabalhador, e isso vai ser equiparado a acidente de trabalho. Por quê? Mesmo sem a empresa pedir, né, foi por espontaneidade do trabalhador, né, a empresa não pediu nada, não era função dele e tal. Espontânea, mesmo por vontade, né, prestação espontânea do trabalhador, ele tentou evitar um prejuízo para a empresa. Então isso, para a legislação, se equipara a acidente do trabalho, porque a empresa teria um lucro, né, dessa ação do trabalhador, que seria não ter a sua carga roubada, certo?
Então, isso aí equipara a acidente de trabalho. As outras opções eu vou ler, né, mas a gente já sabe que a alternativa é a A, né? Ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Para que isso seja acidente, tem que ocorrer no horário de trabalho ou no local de trabalho, tá bom? Então, se por exemplo, um colega de trabalho briga com o outro fora do horário de trabalho, fora do local de trabalho, isso não vai ser equiparado a acidente de trabalho. Ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho. E se qualquer coisa dessa acontecer, né, seja por um terceiro ou por um companheiro de trabalho, mas se for fora do horário, fora do local, também não vai ser acidente de trabalho, né? Ato de pessoa privada do uso da razão, também só vai ser acidente se for no local ou se for no horário de trabalho, tá? Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Bom, se ele está exercendo a atividade, ele tem que estar no horário de trabalho ou no local de trabalho, né? Não pode ser fora do trabalho. Então, alternativa A mesmo, né? E a última questão, após retorno ao trabalho, um operário que sofreu um acidente de trabalho e ficou com sequelas permanentes terá direito a um benefício. Esse benefício é o auxílio acidente, né? A questão acho que não fala aqui, né? Não fala. É o auxílio acidente, tá bom? É um auxílio que é pago 50% do salário base, do salário de benefício, aliás, 50% do salário de benefício, e ele é devido depois que cessa o auxílio doença, né? Enquanto está recebendo o auxílio doença, não se recebe auxílio acidente. Depois que acabou, aí você passa a receber o auxílio acidente, mesmo recebendo salário, tá bom? É um, é um valor a mais que o trabalhador recebe. E eu ia falar uma coisa que já é a resposta aqui, eu acho, da questão, né? O caráter desse benefício qual é o caráter? É um caráter indenizatório, né? Então a pessoa, ela volta a trabalhar, volta a receber o seu salário e recebe o auxílio acidentário, né? Auxílio acidente. Então tem um caráter indenizatório, alternativa C. Não é temporário, é até a pessoa se aposentar, né? Não é temporário. Alternativo, não. Ela não tem que escolher entre o salário e o auxílio, né? Então não é alternativo. Não é substitutivo também, né? Não substitui o salário da pessoa. E não é inclusivo, né? Porque, enfim, o auxílio por si só não tem a capacidade de incluir a pessoa, né? Então realmente é indenizatório. Pessoal, ficaram algumas questões de fora, eu acho que 3 questões, que tratavam da NBR 19.011, se não me engano, que é uma norma sobre auditoria de sistemas de gestão, se eu não estou enganado. E, enfim, não é a minha expertise, eu não conheço, eu teria que abrir a norma para estudar e ver. Então, enfim, achei que não valia a pena, né, comentar essas 3 questões, né. Então é isso. As outras, aquelas de ISO 14001, apesar de não ser muito da área de segurança do trabalho, né, pelo menos não costuma ser, a não ser em alguns casos, né, de Petrobras e tal, que costuma cobrar. Enfim, a Dataprev cobrou também. Como eu conheço a norma, né, porque eu sou engenheiro ambiental, já estudei a norma, já fiz curso sobre a norma, aí eu comentei também. E direito previdenciário também eu sei alguma coisa dessa parte, né, de acidente, né? E o E-Social também. E as outras questões foram de normas, né? Então reparem que foram cobradas muitas normas, né? Foi cobrada, deixa eu ver, NR1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, deu 15 já, né?
26, 33 e 35, acho que acabou. Pronto. Então deu 18, né? Acho que deu 18 questões de NR, né? Eram quantas questões? Acho que 30, né? Da 41 a 70, né? 30 questões. Então 18 questões das 30, né? E, enfim, é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, se eu cometi algum erro na hora da explicação e você perceber, pode deixar nos comentários, pode me mandar uma mensagem privada. Enfim, se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, estou aqui à disposição. Abraço, até mais.